Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade hoje nas patologias do sistema endócrino, nós iremos falar sobre hipo e hipertireoidismo, duas patologias que acometem a glândula tireoide. A glândula tireoide ela é responsável por produzir o hormônio T3 e T4 e que está relacionado ao metabolismo do organismo, né? Então, o nosso metabolismo é o que vai gerar, né? E vai o que? Armazenar de forma correta, né? A nossa energia. O hipotireoidismo, o nome já diz hipo vem de pouco, então eu tenho uma baixa, né, uma diminuição dos hormônios produzidos pela tireoide. Então, o T3 e o T4 não são produzidos de forma suficiente. Como etiologia, né, então como causa, nós temos algumas doenças autoimunes, então, por exemplo, um lúpus que pode, né, acometer a tireoide e isso levar, né, a desencadear um hipotireoidismo. Para os pacientes que têm o tratamento do hipertireoidismo, pode desenvolver, mas eu vou falar isso para vocês já já. E aí, tireoidite, então a inflamação da tireoide, a tireoidectomia, que é uma forma de tratamento do hipertireoidismo, né? E a radiodoterapia, que é um novo tratamento. Mas esses três eu vou falar já já em hipertireoidismo, tá bom? E aí nós temos alguns fatores de risco. Infelizmente, acomete mais mulheres. Por quê? Por causa das nossas taxas hormonais, dos nossos picos hormonais, principalmente depois da menopausa, né? Então, ela também é muito comum em pessoas com mais de 60 anos, mas ela pode acometer tanto adultos, tá? Quanto homens, quanto crianças, tá? E aí, outro fator de risco, ser portador de uma doença imune, histórico familiar, então eu tenho um histórico na família, né? Tá me contando isso daí, vem de geração, e gestantes. Por quê? Por causa das alterações a níveis hormonais. Quantos sinais e sintomas? Como a tireoide ela é responsável pela parte metabólica, o que vocês vão observar? Que aqui o paciente ele vai ter tudo muito lento. Então ele tem um raciocínio muito lento. Então, por exemplo, a gente fala alguma coisa, sabe quando a gente tá assim com muita coisa na cabeça e que eu viro e falo assim, fulano, você sabe cadê isso? Aí a gente para. Isso daí é a mesma coisa da pessoa. Sabe quando a gente acaba de acordar que a gente não consegue raciocinar direito? O paciente é o tempo todo assim. E aí, ele tem fadiga, astenia, pode ter sensibilidade ao frio, tá? A pele é seca, bem ressecada mesmo. Um dos sinais e sintomas mais comuns, o ganho de peso exagerado. Gente, o paciente ganha assim 15 quilos, 20 quilos em um período muito pequeno. Por quê? Porque não tá queimando energia. Tudo que entra tá ficando ali. Talvez ele nem come a quantidade suficiente, né? Tá comendo até pouco, mas mesmo assim ele tá tendo, né, um aumento ali do peso. Outra coisa, é muito comum o edema, principalmente em face. Por quê? Por causa do hormônio, né? Então eu tô tendo aquele hormônio, ele não tá na quantidade suficiente, ele está situado em algumas partes. Outra coisa, bradicardia, então pulso baixo, né? Um déficit de memória, tranquilidade e sonolência. Então é aquele paciente que ele tá passado, né? Ele não sabe, tipo, o que que tá acontecendo, tá zen, o mundo tá pegando fogo, literalmente, né, com esse calor, então o mundo tá pegando fogo, e ele, calma fulano, vai dar certo, a gente vai resolver isso. Então aquele paciente super tranquilo, né, que ele não tem muita resposta. E aí, como que eu faço o diagnóstico? Através dos sinais e sintomas, né, dosagem de TSH, que é produzido pela hipófise, que é o que estimula a produção de T3 e T4, e o T3 e o T4. Em alguns casos, faz também uma ultrassom da tireoide para ver como que está o metabolismo, se está tendo aumento da glândula, se está tendo diminuição, como que essa glândula está. Comecei o tratamento, né? Ele é medicamentoso,
Então, o paciente começou a fazer o uso de medicamento, logo isso vai estabilizar. Esses sinais e sintomas irão ceder. Essas dosagens medicamentosas, elas vão ser alteradas ao longo do tratamento, então ao longo da vida, porque o paciente vai tomar isso para a vida inteira, né? E aí pode ser que o que? Ele volte a sentir esses sinais e sintomas quando a dosagem do medicamento está muito abaixo. E pode ter algumas alterações também se a dosagem for muito alta. Então tem que ter uma atenção quanto a isso, tem que ter uma explicação, né, para o paciente, orientar ele sobre essas questões. E aí então a gente tem alguns cuidados, né, que são específicos do paciente. Então nós vamos fazer um sinal de Godet, vamos avaliar nível de consciência, vamos pesar esse paciente, vamos oferecer um ambiente tranquilo, oferecer repouso no leito, fazer medição de circunferência tanto do abdômen quanto dos membros inferiores. Faça uma hidratação da pele, muito importante, porque nós estamos avaliando o aspecto. Então, são cuidados básicos, cuidados para o quê? Para que o paciente tenha, né, um bem-estar, né, que ele se sinta bem. E aí, a gente sai do hipo e entra no hipertireoidismo. Se for para fazer uma comparação antes de explicar o hipertireoidismo, vocês vão ver que é muito mais fácil o paciente ter um hipo do que ter um hiper, porque o hiper pode levar a algumas complicações mais sérias, tá? Então, o hiper, então o nome já diz, hiper vem de muito, então é o aumento, o excesso, né, de hormônios produzidos pela glândula tireoide. Então ela fica o quê? Hiperativa, ela trabalha demais, trabalha dia e noite, o tempo todo, tá produzindo, manda pro corpo, produz, manda pro corpo. Então isso é o quê? É uma hiperatividade, tô fazendo isso muito, né, tô em excesso. E aí, quais são as causas? Ingesta excessiva de iodo, por isso que, por exemplo, hoje o nosso sal é obrigatório pela Anvisa que ele seja o quê? Iodado, né? Doença de Graves, que é uma das complicações do hipertireoidismo, tá? Então é uma evolução. Tireoidite, inflamação da tireoide, superdosagem de hormônios, então eu tô com excesso de hormônio ali no organismo, e tumores, testículos, ovários pode desencadear, histórico familiar e alguns tumores não cancerígenos a nível de tireoide, tá? E aí, quanto aos sinais e sintomas? Se lá no hipotireoidismo o paciente ganha peso, aqui o metabolismo está extremamente acelerado, o paciente perde peso. Gente, é da mesma forma, muito rápido. 15 dias o paciente perdeu 20, 30 quilos assim, ó. E come um absurdo. Porque como o corpo tá, o metabolismo tá muito avançado, tá muito acelerado, ele pensa, tem que comer, insônia demais, e aquilo ligado no 12, limpam a casa de madrugada porque não aguenta dormir, levanta, faz isso, faz aquilo, a pele só um veludo, parece que tá revestido, extremamente hidratada. Tem alopecia, então queda de cabelo, o paciente passa a mão, cai muito o cabelo por causa do excesso. O paciente é um paciente ansioso, um paciente irritado, um paciente nervoso, né? E ele pode ter duas alterações muito esperadas. A exoftalmia, que é a proemiência do globo ocular. Eu coloquei uma foto lá para vocês verem. O olho, o globo, ele fica ejetado, então é a proemiência. Não é esbugalhado, tá? Não coloquem isso em nada, tá? Então ele fica ejetado, é a proemiência, o olho fica exposto. Pode resolver dependendo dos casos e por tratamento cirúrgico, mas não são em todos os casos. E pode ter o bócio também. O bócio é o aumento da glândula tireoide. Coloquei uma foto para vocês também, que é o quê? Aquele papo que o povo fala, ó, fulano tá com papo, tá com papada. Isso daí é aumento e é característico de hipertireoidismo, certo? Como que a gente faz o diagnóstico? Da mesma forma. Sinais e sintomas, né, que o paciente está apresentando, dosagem de TSH, T3 e T4 e ultrassom. Fechei o diagnóstico. E agora, como que a gente vai proceder? Nós temos os medicamentos. Para aqueles casos mais comuns e o tratamento inicial sempre vai ser medicamentoso. Olha, não está resolvendo. Hoje entrou no mercado
né, a radiodoterapia, que é uma dose de iodo, né, aplicada a nível de tireoide, onde a gente vai, entre aspas, adormecer a tireoide. É um procedimento que esse paciente vai ter que fazer um isolamento de no mínimo 15 dias. Tudo que for utilizado pelo paciente deve ser separado e depois deve ser descartado. Então, ele não pode ter acompanhante no hospital. Quando ele for para casa, ele tem que ficar num quarto isolado. Não pode ter de maneira alguma contato nem com idoso e nem com criança, nem gestante, por causa da questão da radiação a nível de iodo. Então, é muito, né, é um cuidado ao extremo. Paciente, então ele vai como se ele adormecesse essa glândula. É indicado que a próxima, se ele for fazer uma nova sessão, que ela seja daqui a 1 ano e que, se forem mulheres, no mínimo 6 meses para engravidar. Então é como se ele adormecesse a tireoide. Em muitos casos resolve. Resolveu, aí nós temos uma questão que está relacionada à tireoidectomia também. Então, só abrindo o gancho. Então, a radiodo não resolveu. Tô tendo complicações, tá tendo a questão, por exemplo, o paciente está desenvolvendo bócio, então é indicado que esse paciente faça uma tireoidectomia, que é o que? A remoção parcial ou total do que? Da glândula tireoide. Tanto na radiodo, quando ela dá certo, quando na tireoidectomia, né, a tireoidectomia é fato, o paciente ele deixa de ser hiper e ele se torna hipo. Por isso que lá nas etiologias do hipo eu mencionei a radiodo e mencionei a tireoidectomia. Ludmila, mas por que esse paciente ele se torna hipo? Porque uma glândula está adormecida e a outra, o que acontece? Não tem a glândula. Então concorda comigo que eu não tenho produção de hormônio? Se eu não tenho produção de hormônio, eu enquadrei aonde? No hipotireoidismo, onde o que? Eu não tenho produção de hormônio. Então por isso que agora eu vou me tornar um hipo. Então, se vocês observarem, é muito mais grave o hipertireoidismo do que o hipotireoidismo. Mas, se o paciente tratar de forma correta desde o início, né, ele tratar de forma rigorosa, esse paciente talvez não vai precisar nem fazer radiodo, talvez não vai precisar fazer tireoidectomia, ele vai ter uma vida normal, fazendo as dosagens corretas a nível, né, dos medicamentos. E aí, como cuidados de enfermagem? Vamos avaliar o nível de consciência, vamos oferecer um ambiente tranquilo e calmo, porque ele está muito estressado. Vamos oferecer um ambiente arejado por causa da sudorese. Vamos pesar diariamente. Vamos observar o aspecto da pele, vamos observar o aspecto do couro cabeludo. Vamos observar o aspecto, né, da região global. Se está tendo alguns sinal de complicação, então se está desenvolvendo bócio, se está desenvolvendo algum linfoma, né, algum câncer da tireoide, vamos orientar um repouso no leito e em alguns casos a gente restringe visita, para quê? Para que, como o paciente está muito ansioso, o paciente está muito nervoso, o paciente está muito agitado, concorda comigo que quanto mais gente, por exemplo, dentro de um quarto, mais estressado ele vai ficar. Então a gente, vamos evitar, vamos deixar só o acompanhante, vamos evitar acumular muita gente aqui. Para quê? Para que ele fique mais tranquilo. Então, assim, são duas patologias muito comuns que vocês vão ver muito e é muito interessante que quando você pergunta para o paciente se ele tem alguma alteração, ele fala, eu tenho tireoide. Todo mundo tem tireoide, né? Exceto aqueles que fizeram a tireoidectomia. Tá, então você pergunta pro paciente quando ele relatar isso pra você, tá, você tem tireoide, mas a sua tireoide é aquela que produz muito ou aquela que produz pouco? Porque a gente precisa saber, porque se eu falar eu tenho tireoide, eu também tenho tireoide, né? Então é muito importante isso. Fazendo um tratamento adequado, o paciente tem uma vida normal, super tranquilo, não tem nenhuma complicação. Espero que tenha ficado claro, tá bom? E semana que vem nós fazemos alguns plantõezinhos de dúvida para estabelecer todas que estão aí, tá bom? Espero que tenha gostado. Até mais!